A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, aqui é o presbítero Diego Amaral e com muita alegria nós estamos aqui novamente para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos diante da lição, a lição de número 7, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição está datada para o dia 17 de maio de 2020. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz bem assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14 até o versículo de número 19. Acompanha aí comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambas os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Na aula passada nós trabalhamos acerca da condição dos gentios, sendo que os gentios eles estavam sem Deus no mundo, né? Sem esperança, sem Cristo, alienados das promessas. Hoje nós vamos trabalhar com Cristo, que é a nossa reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus e faz em si um só corpo, um só povo, né? Nós conseguimos aí, em uma escola bíblica que nós fomos ministrar em uma igreja que estava funcionando, comprar uma revista. Eles tinham sobrando algumas revistas, né, o número reduzido de irmãos na classe, e muitas revistas não foram vendidas. Por conta disso também, infelizmente, é com muito pesar que nós compartilhamos essa informação, que recebemos por parte de alguns representantes da CPAD, de que no próximo trimestre não haverá revista. Eles escolheram, né, e eu acredito, e é muito triste isso, já que não tem histórico de pausas desde que começou a trabalhar a CPAD com as revistas da Escola Bíblica Dominical. Uma pausa, nunca houve uma interrupção, até onde se saiba, de modo que agora questões econômicas, né, já que as revistas não foram vendidas, eles escolheram, né, ainda que com um discurso de que é para que os irmãos não percam a oportunidade de ter acesso, ainda que algumas igrejas estejam funcionando, ainda que exista uma certa facilidade de estudar online hoje, eles escolheram repetir essa revista, que é a Igreja Eleita, também no próximo trimestre. Então nós estamos deixando aqui o nosso material, que fica como um subsídio para aqueles que vão dar suas aulas, e também para que outros possam estudar, para agregar conteúdo e participar junto de sua comunidade, sua igreja local, né? Se você tem gostado do nosso conteúdo, curte, compartilha, para que outras também possam ser edificados. E se inscreva no nosso canal para receber sempre as novidades do que nós estamos disponibilizando, tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Nós estamos falando de um assunto que está sendo comentado pelo pastor Douglas Batista, e ele está trabalhando com a questão
de Paulo escrevendo aos Efésios, né? Nós temos aqui desde já no começo da lição de hoje um problema que nós falamos um pouco na aula passada, né? Já que os gentios eles estavam alienados do pacto da aliança que Deus tinha feito com Israel, os muitos pactos, né? O pacto da inocência, o pacto feito com Noé, o pacto feito com Abraão, o pacto que foi feito depois com Moisés, o pacto de Davi. Os gentios estavam alienados a esses pactos, a essas alianças que Deus tinha feito com o seu povo, de modo que isso fazia com que os gentios se sentissem superiores, né? E ali nós vamos ver um texto que Paulo está usando, fazendo uma alegoria, mas é uma alegoria que ela era de uma certa forma real. Olha, ali já na introdução e no tópico 1 vai dizer bem assim: o exclusivismo religioso criou uma inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio. Eu trouxe aqui algumas palavras hoje, algumas palavras nos originais, como nós temos sempre buscado trabalhar, em especial palavras de todo o texto da leitura bíblica em classe de Efésios 2, de 14 a 19, nós vamos trabalhar um pouco mais à frente com isso, mas aqui eu trouxe também essa palavra litígio, que é um problema, um questionamento, uma falta de acordo diante de uma situação de separação, né? Então nós vamos ver aqui a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, né? A própria revista vai relatar o fato de Atos, capítulo de número 21, onde Paulo chegou a ser preso, acusado de ter introduzido um gentio, um grego, nas partes proibidas do templo, né? O templo que estava lá, que era o templo, lugar santo de adoração ao Senhor. Então nós vemos aqui que havia uma inimizade que era entre os judeus, que se achavam melhores para com os gentios, e havia também uma inimizade de Deus para com os homens. E é isso que, em especial, a matéria está trabalhando hoje, porque no final das contas, a inimizade que Deus tinha não era só com os gentios, era também com os judeus que fracassaram por suas próprias escolhas, abdicando de obedecer à vontade do Senhor e se colocando numa situação de prostituição, de adultério espiritual. Eles ali, então, eles também estavam numa inimizade com Deus. Então toda a humanidade estava, né, numa inimizade com Deus, e Deus, através de Cristo Jesus, foi reconciliar toda a humanidade e fazer um só povo, não só judeu, né, não só grego, não, nem gentil e nem povo de país nenhum, de etnia nenhuma. Ele fez a igreja e um novo ser humano. O ser humano que é aquele que é a habitação do seu espírito, o templo do Espírito Santo de Deus, aonde ele pode habitar. Nós temos desde já aqui algumas palavras que são muito interessantes para nós entendermos melhor, né, o contexto do que Paulo está falando, né? Eu trouxe aqui litigioso de um dicionário comum, que é objeto de contestação na justiça, que envolve litígio, suscetível de se resolver por meio de litígio, que é uma contenda, né? As pessoas não entram em um acordo e elas vão entrar na justiça porque não há acordo, né? Que é ou que pode ser objeto de uma contestação qualquer, de um conflito, de uma controvérsia que pode ser discutível, contestável, que se compraz em litígios, inclinado a contestar, né? O ser humano que é inclinado a contestar. Então havia um litígio entre judeus e gentios, e havia também um litígio, uma separação, com controvérsias, com um certo conflito por causa do pecado, porque Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? De modo que aqui isso foi criado uma inimizade. Tem alguns textos, acompanha aí comigo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito
é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então a carne, andar na carne, constitui-se numa inimizade contra Deus. Da mesma forma que nós falamos que na lição passada nós podemos, através de Cristo, nos tornarmos filhos da promessa que foi feita a Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu. Então, se existe um amigo, também existe um inimigo. E essa inimizade ela é causada pelo pecado. Então, se eu estou andando na carne, se eu estou dando vazão à carne, se eu estou dando lugar aos desejos da minha natureza carnal, eu vou andar em inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 6 e 7. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Isso se explica melhor em Romanos capítulo de número 12, aonde Paulo vai falar que nós não devemos nos conformar, ou seja, nos amoldar, nos deixar levar pelo estilo de vida mundano e fazer da cultura presente e do estilo de vida secular a nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, é ela que é a nossa regra de conduta. Então, nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que entender que há uma necessidade de um cuidado específico e ainda mais detalhado em todas as relações que nós travamos no nosso cotidiano, porque nós temos que entender que muitas das motivações de muitas dessas relações, elas são motivações carnais, elas são motivações mundanas, porque não são motivações estimuladas até mesmo pelo diabo. Então nós temos que tomar cuidado para não fazer uma amizade com o mundo e se tornar inimigos de Deus. A vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 21 e 22. Nós vamos voltar nesse texto, porque ele é uma chave aqui, nós já falamos. Se você não viu ainda, eu te convido a olhar. Nós temos dividido numa playlist todas as aulas dessa revista, né, desde a aula 1 até a aula 6, a aula passada, numa playlist no nosso canal no YouTube, para ficar mais fácil para você achar, para você olhar e entender também o que Paulo, qual é o contexto, né? Como na aula 1, nós, na lição primeiro, nós comentamos sobre o contexto da onde Paulo estava escrevendo essa carta aos Efésios, e ali tinha muita proximidade também com a carta que foi escrita aos Colossenses, né? Então nós temos aqui a palavra inimizade, nós temos o contexto de litigioso. E o que seria inimizade? É que trade ali embaixo, olha. Inimizade, causa de inimizade, a variação ectros, ectros, odiado, odioso, detestável, hostil. Meu Deus, olha que coisa pesada. Se nós estávamos numa inimizade com Deus por causa dos pecados, né, que detesta e se opõe a outro, nós estávamos nos opondo a Deus, nós estávamos escolhendo tomar atitudes odiosas contra Deus, detestáveis, né? Era as nossas práticas, a prática do homem natural, do homem carnal, ela em si é hostil contra Deus e hostil até mesmo contra si mesmo, contra a sociedade, né? O homem natural, ele é rude, né? Usado de pessoas que estão em inimizade com Deus pelos seus pecados, opondo-se a Deus na mente. Aqui é um problema, porque muitas das vezes hoje, no relativismo em que nós somos convidados a viver, nós vamos ver que muitas das pessoas estão se opondo a Deus na mente, né? Isaías falou e Jesus repetiu, nós trouxemos isso na aula passada, e aquele contexto onde o Senhor fala que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração, ele nega ao Senhor, né? A sua mente, as suas motivações, os seus pensamentos, a mente de muitos deles já está cauterizada, né? Em outros textos nós vamos ver Paulo falar. Um determinado inimigo,
do diabo, que é o mais amargo inimigo do governo divino, né? Mas aí nós vemos um contexto que Cristo, ele aboliu essa inimizade, esse ódio, essa hostilidade, isso que tornava detestável, né? Ele aboliu. O que é a palavra abolir? Privar a força. Ele tirou a força do ódio. Ele tirou a influência, o poder que a carne pode causar em nós, nos levando a sermos odiáveis ou a odiar a Deus por conta das nossas práticas, né? Palavras, atitudes, motivações, enfim, tudo que gira em torno da nossa vida. Ele fez cessar, pôr um fim em que, Diego? Na inimizade, pôs a inimizade de lado, o ódio de lado, a hostilidade de lado, anulou, aboliu, fez morrer, fez cessar, ser posto de lado, ser afastado, separado dessa inimizade, ou seja, ligado de novo, né, liberado, livre. Nós estávamos livres. Agora em Cristo nós somos livres, e esse conceito de liberdade ele é muito importante nós trabalharmos. Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Ele foi meu trabalho de conclusão de curso, na minha monografia, digamos assim, no bacharel em teologia. Eu escrevi um livro sobre isso, acerca da inimizade. Espero que em breve possa estar disponibilizando para os irmãos sobre a liberdade. E essa liberdade ela é muito distorcida, ela é muito mal trabalhada, né? Pedro mesmo vai falar que nós somos livres, mas não devemos confundir a liberdade com a licenciosidade, né? Agora nós somos livres e Paulo explica, né? E isso está em concordância até mesmo com alguns filósofos contemporâneos, né? Por exemplo, nós temos a figura de Jean-Paul Sartre, que era um ateu, alguém que não acreditava em Deus, e ele chegou a falar que nós somos condenados a sermos livres. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Paulo está falando isso em Romanos capítulo de número 6. Você escolhe a quem você é livre, ou a Cristo para a vida, ou pecado para a morte. Então agora, através desse cessar, através desse privar de força, acabar com a força do pecado e da carne, nós somos livres das garras de Satanás. Nós somos livres do pecado, e o salário do pecado é da morte. Então por isso nós conseguimos viver uma novidade de vida em Cristo Jesus, e vida com abundância, né? A amizade com Deus nos traz vida. Glórias a Deus. Por conta disso, nós temos também acesso ao Pai. A palavra acesso aqui, que é prosagog ou prosagoge, está relacionado à aproximação, né? Aquele relacionamento com Deus pelo qual nos tornamos aceitáveis a Ele e recebemos a certeza de que Ele nos olha com favor, de modo que aí vai vir prosaíteo, que está relacionado a pedir por mais, aproximar-se de alguém com súplicas, né? Pedir esmolas, alguém que pode nos conceder um favor. Ah, irmão, mas eu não estou pedindo esmola para Deus. Mas o que você precisa, que você acha que precisa, às vezes para Deus é somente esmola. Não é que Deus queira te dar esmolas, né? Mas no final das contas, as nossas necessidades nesse plano material nem se comparam de fato com aquilo que Deus quer nos conceder, que são bênçãos espirituais. Em Cristo foi cessada, foi revogado a força, foi diminuída a força que nos aprisionava, ou seja, foi quebrada a inimizade. Por conta disso, nós temos acesso ao Pai, né? Temos então aquele texto de Hebreus que diz que com ousadia nós podemos, pelo sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos. Tem alguns outros textos aqui, olha, voltando mais uma vez no texto de Colossenses 1:20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, né? Então ele reconciliou. A palavra reconciliação aqui, que é apocatalasso, está relacionada a reconciliar completamente, trazer de volta a um estado de harmonia anterior, trazer de volta a um estado de equilíbrio, a um estado onde você tinha
comunhão, né, onde você podia estar na presença de Deus. Isso que foi quebrado e perdido por conta do pecado, né? 2 Coríntios 5, ainda 18, vai trazer muitas vezes, nós já trabalhamos esse texto na aula retrasada, e ele volta aqui novamente para ilustrar e ainda firmar melhor na mente dos irmãos que estão estudando conosco essa ideia de reconciliação que só acontece com o nosso Deus através de Cristo Jesus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que também vos reconcilieis com Deus. Talvez você, amado amigo, amiga, você que por algum motivo possa ter chegado até essa aula e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou por seja qualquer motivo você tenha se afastado um pouco dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a voltar-se e entregar a sua vida para o Senhor Jesus agora mesmo, aí na sua casa, ou aonde você estiver vendo, ouvindo essa videoaula, né, da Escola Bíblica Dominical, você possa entregar a tua vida para Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus feito homem. É somente Ele que pode nos reconciliar de novo com Deus e acabar com a inimizade que o pecado tinha criado. Só o nosso Senhor Jesus que nos concede esse acesso de novo ao Pai. Glórias a Deus. Nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros. É claro que nós precisamos observar que existe um contexto aqui, no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 11, amados, peço-vos, como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhai dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Peraí, Diego. Pedro está falando que nós somos estrangeiros e forasteiros, mas Paulo está falando na carta aos Efésios que nós não somos mais estrangeiros e forasteiros. É bom nós voltarmos aqui ao contexto, né, da lição, onde o subtópico 2, o subtópico 3, vai nos explicar que havia algumas leis morais, algumas leis civis, algumas leis cerimoniais, e por isso tinha também um muro. Esse muro ele era físico, mas também ele era um muro espiritual, de modo que, assim como Paulo foi acusado de introduzir um grego no templo, havia uma separação onde pessoas que eram de fora da nação de Israel, ou seja, estrangeiros e forasteiros, não poderiam chegar à presença do Senhor, que acontecia com a entrada do servo de Deus no templo do Senhor. De modo que assim nós éramos estrangeiros e forasteiros como gentios, certo? De modo que agora nós somos um povo só em Cristo e não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Não somos estrangeiros e nem forasteiros porque nós não somos nem judeus e nem gentios, nós somos a igreja. Nós podemos ser chamados também de família de Deus e nós vamos trabalhar esse tema. Mas vale a pena, e eu fiz essa pontuação com o texto de Pedro, porque vale a pena nós refletirmos acerca. Cheio de mosquito aqui, não tá brincadeira não. O povo tá preocupado com o Covid e tem dengue, tem zika, tem chikungunya. Mas tá bom, não vai atrapalhar a aula não. Concentra aqui contigo. E vale muito a pena nós fazermos um contexto de refletirmos acerca do que Pedro está falando, porque ainda que nós não sejamos mais, aos olhos dos judeus, gentios, ou seja, forasteiros e estrangeiros, mas agora em Cristo nós somos um só povo, que somos eleitos, a igreja, família de Deus,
ainda assim, nessa terra nós somos estrangeiros e forasteiros, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu e nós estamos caminhando para a nossa nação celestial. Nós estamos marchando, passando por essa terra, indo em direção à nossa pátria amada, cantando louvores de lá, né? Os hinos da nossa pátria são as canções de adoração ao Deus de Israel. Então, nesse contexto, nós ainda permanecemos como aqueles que são forasteiros e estrangeiros. Vamos ver aqui o que é estrangeiro e forasteiro ou peregrino, né? Nós somos o peregrino e aí também fica a minha indicação para que você possa ler o livro do John Bunyan, O Peregrino, né? Um clássico da literatura cristã mundial. Estrangeiro, estranho, alienígena, olha só, de uma pessoa ou coisa, sem o conhecimento de, sem uma parte em, novo, desconhecido, alguém que recebe e distrai outro hospitaleiramente, com quem permanece ou se aloja, um hospedeiro, né? Então, o estrangeiro era alguém estranho. Todos aqueles que não eram judeus eram estranhos para os judeus, né? Mas agora nós não somos mais estranhos para o nosso Deus, porque nós somos famílias de Deus. Mas nós somos estranhos para esse mundo, conforme Pedro falou. E por isso ele está falando, ó, como peregrinos e estrangeiros, vos abstenhais dos desejos da carne, que era um contexto que nós lemos versículos atrás, em alguns slides atrás, né, que combatem contra a alma. Nós estamos num combate. E nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, né? Nós não pertencemos a isso daqui. E o forasteiro? Morar próximo ou com alguém, estadia por pouco tempo, habitar numa terra estranha. Nós estamos numa terra estranha. Diego, não, mas eu nasci aqui, eu conheço a cidade onde eu estou, o estado, a nação onde eu estou. Não, meu amigo, você está aqui, mas essa terra é estranha para você, porque a sua origem não é daqui, porque você veio de Deus e para Deus. Se você for fiel, você vai voltar. E isso é que é linda, né? A metáfora da vida do ser humano aqui na terra é semelhante a uma residência temporária, né? Então tem o paróicos ainda lá na frente, né? O vizinho, né? O forasteiro, alguém que vive num lugar sem direito de cidadania, alguém que vive na terra como um estranho, né? Que reside na terra temporariamente, de cristãos, cuja casa está no céu. Então, se para os judeus os gentios eram como estranhos, forasteiros e estrangeiros, agora que foi quebrado o muro e nós temos acesso ao Pai por intermédio de Cristo, de modo que Cristo forma um povo só, um novo ser humano que é capaz de receber o teu Santo Espírito como templo do Espírito. Esse povo é a igreja do Senhor, a amada eleita do Senhor Jesus, nós que somos um corpo em Cristo, nem judeu, nem gentios, nós não somos mais estranhos para Deus, mas ainda assim permanecemos, como nós lemos no texto de Pedro 2:11, estrangeiros e peregrinos para este mundo. E temos que, por conta disso, nos abster, né? Nos abster dos desejos da carne que a nossa alma está combatendo, né? Com cidadão de quê? Com cidadãos do céu, olha, aquele que possui a mesma cidadania com os outros, com cidadão de gentios que foram recebidos na comunhão dos santos, do povo consagrado a Deus, com cidadão com outros. Quem é o outro? O primeiro é Cristo, o primeiro o homem que veio a pisar no céu, ele foi arrebatado, ele foi assunto ao céu, ele tomou corpo de glória, e se nós sofremos com Cristo, certo é que com ele também seremos arrebatados, também seremos ressuscitados. Nós temos essa firme promessa à igreja do Senhor, né? Então, até hoje ninguém sabe se o homem pisou na lua, se não pisou, se pisou naquela época que falaram, se foi depois, se a terra é redonda, se a terra é plana, se é isso, se é aquilo, qual é a melhor nação para se viver, os melhores direitos. Nós vivemos numa época de incertezas, mas a única certeza que nós temos é que nós estamos aqui, mas não somos daqui, e que não estamos mais perdidos neste mundo sem esperança, mas que nós, através de Cristo Jesus, temos acesso ao Pai e às promessas que o Pai fez para aqueles que têm fé, fé
que Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos salvar, de modo que agora nós nos tornamos cidadãos de uma pátria celestial, concidadãos, né? De modo que nós participamos de um reino, e o reino precisa de súditos, o reino tem suas vestes, o reino tem os seus hinos, né? O reino tem o seu exército, o reino tem as suas armas, né? E nós estamos na batalha espiritual, não contra homens, mas contra principados e potestades. Os nossos hinos são de louvor e adoração ao Senhor, as nossas vestes são vestes de santidade, de modéstia, de pudor, né? Nós participamos do exército de Cristo, sofre comigo como bom soldado de Cristo, falou Paulo a Timóteo, né? E nós estamos avançando para conquistar territórios para o nosso rei aqui na terra, né? De modo que, na verdade, o reino é o reino dos céus, começa lá, se manifestou em Cristo, achou morada no nosso coração, se expressa nesta vida presente, através de nós, através de uma vida ativa e dinâmica da igreja, onde o reino de Deus se expande no coração dos homens e ele voltará para o céu, né, junto dos concidadãos, né? Nós somos concidadãos de um reino, né? Por isso que Jesus falou, Pedro falou, Paulo falou, a mesma mensagem que João Batista pregou e que nós continuamos pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né? Então nós tornamos-nos agora não somente concidadãos, não somente súditos do nosso rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus, mas também nos tornamos família de Deus, oikeios, que pertence a uma casa, uma família, doméstico, íntimo, que pertence ao lar, relacionado pelo sangue, o sangue de Jesus, né? Parente, que pertence à família de Deus, que pertence, devoto a, adepto de algo. Nós somos adeptos, né, do cristianismo, né, da mensagem do Evangelho, as boas novas do nosso Senhor, né? E o que foi extinto então? As muitas cerimônias, que compunham ali uma série de rituais, né? Você tinha a questão dos sábados, dias de festa, a comida, circuncisão, sacrifício, e o Senhor, ele tinha instituído isso para facilitar o contato, né, do povo de Israel, mas o povo de Israel se apegou mais ainda a essas questões do que a Deus em si. Então nós vamos ver o Senhor falando em vários textos, eu trouxe só alguns aqui, ó. Amós 5:21. Odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, né? Esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Malaquias 2:3. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e a calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Amós 8:10, né? O Senhor estava enojado da cerimônia, de todas as cerimônias de Israel, de todo aquele ritualismo, daquele povo que na verdade não adorava ao Senhor em verdade, de modo que isso tudo também os judeus demonstravam hostilidade, né? Hostilidade para contra Deus. Eles já apresentavam hostilidade contra os gentios e agora também hostilidade contra Deus por conta da inabilidade deles de servir a Deus de verdade. Então, Cristo veio para revogar esses mandamentos, esse ritualismo. Não que Jesus viesse descumprir a lei, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que ele veio para cumprir a lei, né? Cristo cumpriu a lei, mas ele veio abolir esse cerimonialismo, né? Esse ritualismo, essas coisas superficiais, né? Os judeus gostavam muito dessas coisas aparentes, e ele está querendo uma comunhão verdadeira
com o povo que agora era o povo eleito, um povo só, que não era judeu, que não era gentil, a igreja do Senhor. Ressuscitastes com Cristo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora, aqueles que não podiam entrar, podem entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Nós falamos disso, agora está aí a citação de Hebreus 10:19, porque ele é a nossa paz, o texto-chave aqui da revista, a qual ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, no Espírito Santo de Deus. Não cuideis que vim destruir as leis dos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5:17, abrogar, né? Mas cumprir. Mateus 5:17 é o próprio Senhor Jesus citando, né? Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Cristo foi o sacrifício perfeito, né? O sacrifício perfeito para que nós encontrássemos a paz. Jesus é a nossa paz. Este será a nossa paz. O profeta Miqueias, no capítulo de número 5, versículo de número 5, parte A, falou: e este será a nossa paz. Isaías 9:6, né, diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, né, o poder, a autoridade, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Essa paz aqui que o comentarista na revista traz, né, no Novo Testamento, é ironia ou Irene, né, a variação, a ausência de devastação e de destruição da guerra. Acabou a contenda entre judeus e gentios, acabou. Agora é um povo só, acabou a contenda, o litígio acabou, toda o problema, a inimizade que tinha entre Deus e os homens, né? Agora tem paz, né? A ausência de devastação, de destruição, de guerra, não temos mais guerra com Deus, né? Segurança, seguridade, prosperidade. Olha, a prosperidade está em ter paz com Deus. Você está seguro em Deus. Você será próspero se você estiver em Deus. E é importante aqui nós deixarmos claro o que é prosperidade. Prosperidade é falta de necessidade. E Jesus não veio para te dar carro, casa, ele não veio para poder te dar bens materiais. É claro que o Senhor sabe das nossas necessidades e a cada um ele proporciona tudo conforme o querer dele, para que o nome dele seja glorificado, mas Jesus veio para morrer na cruz e salvar as nossas almas. Mas lá no livro de Josué está bem claro, o capítulo de número 1, versículo de número 8, não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Eu já falei isso aqui, volto a repetir, essa palavra prosperidade, sekel, em alguns dos seus vários significados, tem lá a palavra comunhão, e se você está em comunhão com Deus, você ouve a voz de Deus, você obedece à orientação de Deus, você faz conforme Deus lhe orientou, você irá prosperar, ou seja, você não irá fracassar. Fracassar é o oposto de prosperar. Se você obedece ao Senhor, você não irá fracassar. Automaticamente também estará prosperando em todos os seus caminhos, você estará seguro em todos os seus caminhos, você estará concordando com a vontade de Deus para a sua vida e isso lhe trará prosperidade, né? A paz do Messias, o caminho que leva à paz, ou seja, a salvação do cristianismo, o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por esta razão, nada, 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 nada temendo de Deus e contente com a porção terrena de qualquer que seja a classe. Olha, você tem que estar contente em tudo, eu sei estar
contente, Paulo falou. Em tudo eu sei ter contentamento. A nossa geração perdeu a capacidade de ter contentamento. Nós precisamos nos alegrar mais com aquilo que Deus já fez e nos proporcionou, e não perdemos a nossa paz por aquilo que não temos, por aquilo que não vivemos, por aquilo que não conseguimos, que muitas das vezes seja a mídia, seja o status, seja a própria religião tenta dizer para nós que nós temos que ser ou ter. Não, nós temos que ser aquilo que Deus planejou para nós sermos, e nós não podemos perder aquilo que Ele já nos deu. E o que Ele nos deu foi a sua maravilhosa paz. Ainda na revista eu fiz um recorte aqui, Irene, paz ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizades e relações harmoniosas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho, sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente, né? Nós vamos ver que essa palavra paz, ela tem uma matriz no hebraico. Eu sempre cito isso porque eu acho muito interessante os primeiros significados que a palavra shalom traz, né? Completo, um estado de paz é alguém que está completo. Quem tem a paz de Deus que excede todo entendimento, tem a completude da eternidade dentro dele, ainda que não em toda a sua amplitude, mas ela tem aquela fagulha da eternidade vibrando dentro dela, de modo que ela pode se assegurar aquilo, e não perdendo essa paz, ela não esquece das promessas, ela não decai da palavra de Deus, ela não vem a se afastar, a se frustrar, né? Alguém que tem saúde, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo espírito, alma e corpo. O Senhor de paz, Ele nos dá santidade, Ele nos dá saúde, né? Se é a palavra que é saúde, saúde espiritual, saúde para nossa alma, saúde para o nosso corpo, que é templo do Espírito, uma totalidade, né? Uma segurança, bem-estar, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, mais uma vez, contentamento. Com isso, eu vou relacionar-me melhor com Deus, né? Agradecendo mais do que solicitando, do que pedindo, do que cobrando de Deus e dos outros, né? Não, a minha amizade ela fica mais sadia com o nosso Senhor, referindo-se às relações humanas, né? E com Deus especialmente no relacionamento proveniente da aliança, a paz, coisa maravilhosa, herança que o Senhor nos concedeu, né? A paz, ela aparece, olha, o fruto da justiça se semeia na paz, para os que exercitam a paz. Então você está semeando a paz, né? Semeando a justiça na paz, e exercitando a paz, você vai alcançar esse fruto de justiça, né? E calçar os pés na preparação para anunciar o evangelho da paz, aquele evangelho que traz paz entre judeus e gentios, porque agora é um só corpo, aquele evangelho que te ajuda a ter paz com as pessoas que você vive e que compõem o seu nicho de relacionamentos, um evangelho que traz de novo paz entre você e Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, ela é constantemente abalada, mas ela será guardada em Cristo, né? Aonde? Pela paz. E eu até trouxe aqui um texto que é muito, muito interessante e que vale a pena nós relatarmos. O texto de Isaías, capítulo de número 26, é o versículo de número 3, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Jesus ainda respondeu, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, né? O Senhor está fazendo morada em nós pelo seu Santo Espírito. Ele está guardando, conservando em paz, se nós estivermos obedecendo e guardando a sua palavra. A palavra de Deus é que nos dá aí essa segurança. Então nós vemos aí uma série
de questões, de atributos com a paz, e que nos lembra também que essa paz que nos foi dada como um fruto, como um gomo do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paz. A paz está ali como um presente que o Senhor nos concedeu, mas também com isso nós agora não somente temos essa paz em nós, mas como também somos um agente de paz, ou seja, nós nos tornamos pacificadores. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa inimizade que foi quebrada, ela é vista em nós, através de nós, o amor de Deus que flui através de nós, para que também, como Cristo evangelizou a paz, nós também possamos evangelizar a Cristo, né? Evangelho, boas novas, levar as boas novas de paz ao mundo, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é, bem como eu, um filho de Deus. Glórias a Jesus. Com isso, nós temos aqui a comunhão. O que seria comunhão? Tem algumas palavras, eu trouxe apenas duas, né? Tem a palavra homilia, que está relacionado muito à liturgia, ao culto em si. Foi usado muito num contexto romano, mas a palavra em si está relacionado a uma comunhão, né? A companhia, você na companhia de outras pessoas, na relação com outras pessoas. E tem a palavra mais comumente usada que é a palavra koinonia, né? A palavra koinonia, ela está relacionada a uma fraternidade, associação, comunidade, comunhão, a participação conjunta, né? Uma relação, a parte que alguém tem em algo, a sua participação, né? Intimidade aqui ficou marcante. A mão direita era um sinal de compromisso e de comunhão, né? Era uma forma de fazer aliança, a mão direita sobre a coxa direita em Israel, e o sinal do cumprimento das mãos, né? O cumprimento ao ofício apostólico também, né? Oferta dada por todos, coleta, contribuição. Então nós vemos que existe a comunhão até mesmo no ofertar, em você devolver o seu dízimo, né? Isso é compromisso, né? E prova de comunhão. Tá aqui a palavra, é o Strong que está trazendo, um dicionário super simples ao acesso de todos, mas que traz aí um pouco mais do contexto das palavras dentro do original do Novo Testamento, que era o grego, de modo que nós vemos aqui que ampliou. Então nós vemos que uma comunhão está relacionada também até à questão das ofertas, e essas ofertas elas eram compartilhadas com a necessidade da igreja. Então nós vamos ver que a comunhão ela vai alcançar também a ação social, né? E muitos enviavam ofertas para Paulo. Então Paulo, sendo o missionário, a oferta ela precisa alcançar o campo missionário, o trabalho que o missionário em si faz entre os povos não alcançados em especial, e também mandavam ofertas para a igreja que estava em Jerusalém, numa situação muito difícil, né? Ou seja, aos necessitados, né? Uma comunhão com as necessidades da igreja, né? Então nós temos aqui alguns textos, né? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3, ainda 1 João 1,6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, né? E não praticamos a verdade. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vamos ver que nas aulas que vão vir, né, na próxima lição em especial, a doutrina dos apóstolos, né, como que ela era a base da igreja, né? Então o povo andava em comunhão, né? Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva andava em comunhão com a doutrina dos apóstolos, partindo o pão, tendo tudo em comum, e na oração. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16, Paulo exortando a igreja de Corinto, lembrando ali da ceia do Senhor. Fiel é Deus pelo que foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1,
9. Veja que maravilha, nós estávamos, né, numa situação de litígio, numa situação de contenda, e agora nós estamos diante do nosso Deus, numa situação que temos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13:14, e aí a bênção apostólica tão comumente usada. Tudo isso nos mostra que nós que estávamos afastados de Deus enquanto gentios, sendo que os judeus estavam por todas as questões da lei, das cerimônias, né, as leis morais, as leis cerimoniais, as leis, né, as leis rituais, né, as leis civis, e ainda assim não se aproximaram, não obedeceram a Deus, e ainda tinham os gentios como escusados, como afastados, enfim, eles estavam separados dos gentios, achavam-se melhores, né, do que os gentios, e o Senhor veio abolir essa inimizade que havia entre judeus e gentios, e também abolir essa inimizade que havia entre nós e o nosso Deus. Então, tem um texto de Romanos 2:11 aqui, que diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós vivemos numa época em que, infelizmente, né, seja em nome ou não das minorias, nós vemos que há muita acepção de pessoas e nós temos que lutar contra isso, né? Não podemos colocar que algo ou alguém é melhor do que o outro, a ponto de o outro ser rebaixado, perder direitos. Isso aconteceu ao longo da história e não pode ser permitido. E nós, enquanto servos de Deus, temos que lutar para que não haja, porque com Deus não há acepção de pessoas, né? Não há questão de negro ou branco, não há questão de homem ou mulher. E o texto ali de Gálatas 3:28 diz isso: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com Deus não há acepção de pessoas. Pedro está lá orando em cima do terraço e ele tem uma visão e ele vê os animais ali sobre um lençol, animais imundos que o Senhor manda matar e comer, e ele fala: nunca comi nada imundo. E Deus vai lembrar a ele que ele não faz acepção de pessoas. E Pedro entende isso através daquela mensagem simbólica, profética da parte de Deus para ele. Então o Senhor estava mostrando a ele que o evangelho era chegado também para os gentios, de modo que esse evangelho ele une pessoas, né? Jesus, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 5, que o Cordeiro morreu para comprar para si toda língua, toda nação, toda tribo, todo povo, né? De modo que em Cristo nós somos a igreja do Senhor, um só corpo, família de Deus, né? E aí volta o texto de Colossenses 1:20, né? Para mostrar como que ele, pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Pelo sangue da cruz, né? O sacrifício da cruz, ele era um elemento de muito complexo, né? O ato da crucificação. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus aceitou e foi obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque tinha um gozo proposto. Tinha uma alegria, uma satisfação que era ver a minha e a sua alma, se nós escolhermos servir a Ele como nosso único e suficiente Salvador e obedecê-lo. Aqueles que me amam obedecem a minha palavra, como nós já lemos versículos acima. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, e isso traz um gozo profundo que ele já conhecia, e por conta disso ele suportou a cruz, desprezou a afronta, né? Ele se fez, Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Nós vamos ler alguns versículos que vão falar desse processo.
açoitando Jesus, no processo da crucificação, envolvia uma série de rituais ali, né? Era algo tenebroso, né? Humilhação, cusparadas. Jesus foi espancado na face, recebeu uma coroa de espinhos para que fosse mais humilhado ainda, porque era chamado de rei dos judeus. Rasgaram as suas vestes, sortearam as suas túnicas, né? A sua túnica, de modo que, para se cumprir a palavra do Salmo 22, e ali também ele foi espancado, sofreu açoites com o flagrum, que era um chicote feito com peças de couro, que na ponta tinha pedaços de osso, ou estruturas metálicas que, quando batia na pele, aquilo grudava na pele, quando voltava trazia pedaços de pele, às vezes pedaços de carne, às vezes até mesmo órgãos internos daqueles que eram açoitados, de modo que era um sofrimento terrível. Esse ainda tinha que passar uma humilhação carregando o seu elemento de morte, ou seja, a cruz, por toda a cidade para que todos pudessem ver. Ele ainda era levantado, levado a um lugar alto na cidade para que lá de cima todos pudessem ver aquele escárnio, todos pudessem ver morrer em extrema vergonha aquele contraventor, né, aquele criminoso. Assim foi levado nosso Senhor Jesus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, a mensagem de Paulo aos Coríntios, né, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 3, né? Ainda tem todo esse sofrimento, né? 1 Pedro 2, 21, 22 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um modelo, também nós com ele iremos sofrer, iremos ser perseguidos. Ele nos falou isso, né? Para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Ele foi totalmente calado, aceitando, como nós falamos já no versículo 2 do Hebreus 12, suportou a cruz, desprezou a afronta, por conta da alegria, do gozo que lhe estava proposto, né? E qual era? O de salvar a minha e a sua alma. Ele foi como uma ovelha muda. Olha o que diz o texto, um dos textos áureos da Bíblia, né? Isaías 53. Foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência boa nele, para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Glórias a Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. O texto de Colossenses 2, versículo 13 e 14 ainda, né? Nós então temos Cristo se fazendo humilhação por nós, né? Se fazendo humilhação por nós, se fazendo
vergonha por nós e pela cruz nós fomos reconciliados, e agora eles tendo feito maldição por nós, nós fomos reconciliados pela cruz e reconciliados na cruz em um só corpo. Olha lá o texto de Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas e irmãs e irmãos, e mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus está falando que agora nós temos uma família com Deus, né? E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Nós já citamos esse texto, mas vale a pena ler de novo, né? E com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, que era o número dele milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Apocalipse 5, 9 e 12. Ainda lá em Efésios 3, 6, agora os textos de Efésios, para corroborar isso que nós estamos trabalhando: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, concidadãos dos santos e da família de Deus, é o texto em ênfase no Efésios 2, 19, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glórias a Deus que nos reconciliou a si por intermédio de Jesus Cristo. Somos então participantes da promessa em Cristo e co-herdeiros de toda a herança que o nosso Deus tem para os seus filhos, a qual eu e você fazemos parte para a glória de Deus. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, Efésios 4:4, né? Nós somos um só corpo, e ali no corpo tem alguns órgãos que muitas das vezes são considerados como menores, mas ainda Paulo vai escrever em uma de suas cartas que nós devemos dar valor ainda maior para eles, né? Porque somos todos um corpo, e todos dentro do corpo de Cristo, ainda que eles não tenham assim, como se diz, ainda que eles não se sobressaiam tanto, esses órgãos, né, dentro do mesmo corpo, todos eles são extremamente essenciais. A mão não pode dizer para o pé: não preciso de ti, que não pode dizer para o nariz: não preciso de ti, que não pode dizer para a orelha, para a boca, ou até mesmo para os rins, né, não preciso de ti. Todos são extremamente úteis e necessários no corpo de Cristo, né? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, Efésios 5:23, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, Efésios 5:30. Então nós somos um só corpo. Isso não está relacionado somente às denominações que nós participamos, às organizações, mas nós precisamos lembrar que nós somos um organismo vivo, o corpo de Cristo na face da terra, a igreja do Senhor, aquela que foi comprada, lavada, remida e pelo sangue de Cristo Jesus na cruz foi reconciliada com Deus. Glórias ao Senhor por conta disso. Nós chegamos agora na conclusão da nossa revista e nos alegramos muito pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos compartilhando com os irmãos assunto tão importante da reconciliação que o nosso Senhor Jesus nos proporcionou na cruz do Calvário. Ele que nos evangelizou a paz, essa paz que excede em todo entendimento, essa paz que o mundo não dá. O mundo nós teremos aflições, mas ele nos deixou a sua paz. Isso é maravilhoso. Na conclusão diz bem assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais
que serviam de divisão, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe para que outras vidas possam ser edificadas por essa palavra. Inscreva-se no nosso canal. Se quiser também receber outras informações, inscreva-se no canal nosso do Telegram, no link aqui embaixo, e siga-nos também nas redes sociais. Aqui tem as nossas redes sociais no Instagram, tanto minha quanto da Tereza, minha esposa, e assim você estará por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver para que o nome dele seja glorificado. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.